Domingo, a tragicomédia. Festival Lollapalooza em São Paulo e o ministro do TSE tentando censurar uma multidão. Não conseguiu, antes de mais nada, porque o queixoso, o partido PL, Partido do Presidente da República, errou o e-mail e CNPJ da empresa responsável pelo Lollapalooza. Presidente e equipe que prometem saídas para o país, mas não conseguem sequer encontrar um festival com 100 mil pessoas. Isso já é um tratado. Festival com shows e respostas de artistas e multidão a Bolsonaro e a delirante tentativa de censura. Para registro, esse placar aqui dos assuntos mais comentados no Twitter já diz muito, além de algumas cenas, falas e coros. Um amigo do Pedrinho falou: a gente não pode fazer campanha política, mas a gente pode homenagear o festival Lula, né? Olê, 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 olá, Lula, Lula. Bolsonaro vai tomar no c... Nós odeio o Bolsonaro. Eu odeio o Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Bolsonaro vai tomar no... Fora Bolsonaro! E o presidente, basicamente, quer te exterminar! Dizem muito também, no sábado, sites da mídia comercial evitando mostrar a foto do que seria o suposto crime eleitoral. Pablo Vittar com a foto de Lula estampada numa toalha. Já no domingo, o UOL da Folha mostrou a foto nas manchetes. O G1 da Globo seguiu no malabarismo. Por 3 dias noticiou o suposto crime eleitoral, evitando a foto e sem citar Lula nas manchetes. No máximo, no sábado, um curto vídeo na seção Pop e Arte com Pablo exibindo a famosa toalha. No domingo, mesmo sendo o assunto mais comentado nas redes, o G1 expôs Pablo fazendo de ladinho um gesto, que tanto poderia ser o L de Lula quanto uma arminha apontada para o céu. Pegou tão mal a peripatética intimação de censura que na segunda-feira todos os envolvidos desistiram da ação, mas com o estrago já feito. O autor, o ministro Raul Araújo, que há escassos 6 dias negou a retirada de propaganda eleitoral pró-Bolsonaro no Mato Grosso. Estes enormes outdoors em Chapadão do Sul, por exemplo. Em favor da manutenção dos cartazes pró-Bolsonaro, o jurista, também ministro do Superior Tribunal de Justiça, alegou: não foram apresentadas provas que Bolsonaro tivesse prévio conhecimento em relação aos aspas, artefatos publicitários. Por essa linha de, digamos, raciocínio, imagina-se o sábio jurista tendo obtido provas de uma ligação de Lula para Pablo Vittar, ordenando: se joga, Pablo, e não esqueça a toalha. Raul Araújo chegou ao STJ nomeado por Lula em 2010. Certamente foi só uma enorme coincidência essa medida e escândalo subsequente terem brotado exatamente no dia em que Bolsonaro foi lançado pré-candidato à presidência da República em evento do PL. Mais coincidência ainda, precisamente com o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro e o MEC flagrados em mais um propinoduto do governo Bolsonaro. As manchetes até o final de semana tratavam de pastores evangélicos metendo a mão no dinheiro público da educação no MEC, com verbas indo diretamente para aliados neste assalto político-teológico, com, na melhor das hipóteses, pastores levando dízimos do propinoduto. Pegou muito mal. Tanto que, em defesa dessa espécie de pastoral do MEC, saíram o deputado pastor Infeliciano e o bispo Malafaia.
Além, claro, do ordenador de tudo isso. Segundo o próprio Milton Ribeiro, o ordenador foi Bolsonaro. Bolsonaro, que na sempre tenebrosa live da quinta-feira, garantiu: eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Como a cara não tem vergonha alguma e a palavra não vale nada, na segunda-feira, Milton Ribeiro acordou já demitido via manchetes. Ribeiro, que, como ouvimos, capachescamente tentou tirar do fogo a cara de Bolsonaro, dizendo que jamais recebeu ordem do presidente para atender pastores. Ouçamos o então ministro entregando a autoria, o autor da ordem, aos pastores evangélicos Gilmar Santos e Arilson Moura. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. E ouçamos Bolsonaro. Estamos há 3 anos e 3 meses sem corrupção no governo federal. Deixando de lado as mentiras, vamos aos fatos. O governo, logo lá no seu começo, teve o escândalo dos laranjais mineiros do então ministro do Turismo de Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio, do então PSL de Bolsonaro e Filhos. Crimes investigados naquele laranjal: apropriação indébita e falsidade ideológica. Sigamos. Governo com um general da ativa, Pazuello, e coronelada citados por ação e ou omissão num esquema de corrupção na compra de vacinas não existentes, tendo um genocídio e já quase 660 mil mortos como testemunhas. Não esqueçamos Ricardo Salles, o Mentinho, e milionário esquema de contrabando de madeira. Governo da mulher do presidente Michele, que recebeu R$89 mil em cheques do Queiroz, o famoso e desaparecido Queiroz, e senhora Márcia Aguiar. Queiroz, suspeito de ser miliciano e investigado não só pelo crime de peculato, as tais rachadinhas, em consórcio anterior ao governo, não só com filhos do presidente Flávio e Carlos. Também com o próprio presidente, o Jair, quando deputado federal, tendo o auxílio luxuoso da então mulher do Jair Messias, Ana Cristina Vale. Governo do patriarca de uma família com impressionante faro imobiliário. Contando todos, todas e tudo, já eram 51 imóveis, até que viesse a mansão de Flávio 01, comprada por R$6 milhões em Brasília. E tem outra mansão em Brasília, essa de 3,2 milhões, onde mora Jairzinho Renanzinho, o 04. Mansão alugada por R$8 mil ao mês pela mãe do Jairzinho, a mesma Ana Cristina Vale, ex-senhora Bolsonaro, investigada no esquema peculato rachadinhas. E sobre esses negócios imobiliários, nunca esquecer a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro, que informou na construção de prédios ilegais na zona oeste do Rio, numa ponta das rachadinhas estariam Queiroz, o faz-tudo dos Bolsonaro, e Flávio, o 01. E, na outra ponta, o finado capitão Adriano da Nóbrega, o chefe do escritório do crime, aquela associação de pistoleiros, de matadores de aluguel. Tudo gente de bem. Governo que, em consórcio com a Câmara dos Deputados, comandada por Arthur Lira, o Yama, topa pagar bilhões de um orçamento secreto para parlamentares sem nome e sem digital. Para parlamentares sem nome e sem digital, porque secreto o destino do orçamento. Esse sim, o maior esquema de corrupção da história da República. Vamos à pastoral evangélica do MEC, à frente os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Ouçamos o que diz o prefeito Gilberto Braga, de Luiz Domingues, Maranhão. Ele disse, olha, mas isso aqui eu já mandei tantos milhões, os prefeitos ficavam tudo calados, né? Diziam nem que sim, nem que não. Pois no domingo agora, Bolsonaro mentiu
como vimos, ao dizer não existir corrupção em seu governo. Mente o tempo todo. Mente sobre a inexistência de corrupção em seu governo, enquanto esconde o trabalho continuado e insano para blindar e proteger a si e sua família contra as investigações. Na Polícia Federal, dezenas de delegados removidos de investigações e o constante vai e vem nos comandos da PF. Idem o vai e vem do COAF, aquela instituição encarregada de rastrear dinheiro sujo, sem contar o Aras arando a favor. No encontro do PL, Bolsonaro disse: não é uma luta da esquerda contra a direita, é uma luta do bem contra o mal. A luta não é só do que se considera esquerda e mesmo direita. É uma luta da civilização e civilidade contra a barbárie e o fascismo. É a luta de qualquer cidadão, cidadã que tenha e consiga usar olhos, ouvidos e narizes. Olfato. Escândalo da pastoral evangélica no MEC. Basta ouvir notórios tentando escapar dos resultados do governo que produzem. E, obviamente, trabalhando para derrubar o capachesco ministro Ribeiro e emplacarem um novo. O deputado Marco Infeliciano magoou e disse: fomos expostos ao ridículo, estamos sangrando. Bem, expostos sempre estiveram, estão. Não viu, não vê quem não quer. Ao ridículo é apenas redundância. Sangrando, diz o deputado pastor Infeliciano, que torrou dinheiro público para a nova cremalheira. Sua mais recente dentição custou R$ 157 mil pagos pela Câmara dos Deputados, ou seja, por você. Outro defensor, o bispo Malafaia. Ao menos até o final de 2021, a igreja e a editora de Malafaia haviam triplicado suas dívidas com a União, com o governo. Dívida então de R$ 4.600.000 em impostos não pagos, imposto de renda e contribuições previdenciárias. Bolsonaro bradou ao ter sua candidatura anunciada pelo PL. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. Quis o destino que viesse o impeachment. O meu voto, como praticamente todos os parlamentares falaram, foi o que mais marcou. Eu não podia deixar um velho amigo que lutou por democracia, que teve sua reputação quase destruída, sem deixar de ser citado naquele momento. No palanque do PL do Centrão, por dever de consciência, Bolsonaro citou a quem chama de velho amigo, o militar torturador brilhante Ustra, que levava mães, esposas e filhos de presos para assistir sessões de tortura, que incluíam afogamentos, estupros, madeira no ânus e ratos na vagina. E o jornalão disse e dirá: uma escolha difícil. O que Bolsonaro na real fez foi prestar vassalagem a quem de fato manda, os militares, a geração ora no poder, ora governando. Escolham o que é o bem e quem é o mal. As imagens falam por si mesmas, uma rápida passada de olhos e o que se vê no palanque do PL secundando Bolsonaro. A destinatária dos cheques do Queiroz e senhora. Logo ao fundo, o pastor evangélico Magno Malta. Do outro lado, Fernando Collor. Neste ano, as bodas de Pérola. 30 anos da queda de Collor. Aquele do confisco do dinheiro de todo mundo e do seu tesoureiro PC Farias, depois assassinado. No palanque do PL, o general Heleno o Pequeno. Esse Lúcio de Castro, da agência Spotlight, já despiu. Resumiu o grande repórter Lúcio de Castro. Heleno trabalhou por 6 anos no Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, de grossa corrupção. Descreveu Lúcio.
Heleno recebeu 6 milhões em salários e não fez absolutamente nada. E não viu, nem ouviu nada. Em 2018, Heleno atacava o Centrão. Domingo estava encarapitado num palanque do Centrão, do PL. Ao lado, o dono do PL, Valdemar Costa Neto, exatamente a figura central e decisiva daquele escândalo apelidado de Mensalão, que era pagamento de acordo de campanha em 2002 para o partido de Valdemar Costa Neto, condenado, preso e depois indultado. Por fim, mas não por último, nesse fornido palanque, o próprio Bolsonaro. E isso já é tudo. Se diz que o general Braga Neto, pré-candidato a vice-presidente na chapa com Bolsonaro, também pode se filiar ao PL, mas pode ser que seja o PP. Tanto faz. Os militares são o poder. Os militares são o governo. O resto é parte dessa gigantesca encenação. Às vezes cômica, tantas vezes trágica nas consequências. Paraná. Um exemplo significativo, fato recente. Município 1º de Maio, a 460 quilômetros de Curitiba. Há 2 anos, Cláudia Mendonça Porteiro é professora no Colégio Marechal Castelo Branco. A professora Cláudia indicou 20 livros para alunos do 7º e 8º anos. Alunos de 12 e 13 anos de idade em pleno século XXI. Livros para serem lidos e discutidos ao ar livre em uma praça em frente à escola. 8 livros do genial escritor Luiz Fernando Veríssimo. Um deles intitulado Sexo na Cabeça. Quem já leu sabe que em nenhum momento sexo é tratado de uma forma explícita ou pornográfica. Mas o título foi o que bastou. 3 mulheres, provavelmente com sexo só na cabeça, ficaram assistindo a aula. Fofocas no WhatsApp, mentiras sobre imaginária aula que tratava de pedofilia, aborto, de orgias. Título de outro livro de Veríssimo. E daí o de sempre, acionado o Ministério Público, que, obrigatoriamente, tem que investigar. Soluções possíveis para casos como este. Aulas não ao ar livre, mas numa estrebaria ou num curral. E educação sexual para senhoras e senhores insatisfeitos.